Olá, amigo, amiga, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, porque com a gente está tudo legal. E hoje nesse vídeo eu vou trazer uma explicação de como você deve fazer o planejamento da sua propriedade. Vamos à vinheta. Eu sou Rildo Teles, da família Agroteles, e aqui nesse canal a gente fala sobre produção, criação e vivência. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero agradecer todos os meus 300 inscritos. É pouco? Não acho. De pouquinho em pouquinho, humildemente, a gente chega lá. Então são 300 pessoas que estão participando desse projeto de levar até você e outras pessoas ideias sobre criação, produção e vivência. E nesse vídeo hoje, nós vamos falar sobre planejamento. Só que nós vamos dividir em dois vídeos. Esse vídeo nós vamos falar de planejamento antes de você adquirir uma propriedade. Porque eu sei que tem muito criador que ainda não tem propriedade. Ou aquelas pessoas que querem vir para a roça e também não tem propriedade. Então nós vamos dar algumas dicas do que você deve observar antes de adquirir sua propriedade. E o primeiro passo, a primeira ideia, é a localização da sua propriedade. Onde está localizada? E o que é que eu devo olhar? Olhar no entorno. O que é que tem no entorno da sua propriedade? Veja se o entorno te agrada. Veja também, relacionado à localização, se a sua propriedade fica muito longe de alguma povoação, alguma cidade ou até mesmo povoado. Porque isso está muito relacionado à questão econômica, os gastos que você vai ter. Você vai precisar de alguns produtos, alguns materiais, né, inclusive para fazer as suas estruturas, e a distância da povoação, da civilização, vamos dizer assim, conta muito. Eu acredito que uma distância boa, e claro que isso é pessoal, tem pessoas que querem ficar distante mesmo. Nada contra, tá tudo certo. Mas uma distância boa é até 15 quilômetros, certo? Porque vai contar no frete, se você tem o próprio carro, a gasolina, e assim sucessivamente, tá bom? Então, veja a localização da sua propriedade, dessa propriedade que você quer comprar. Outra coisa, é a segunda dica que você deve levar em consideração, parecida com essa primeira. É sobre o acesso à sua propriedade. Veja se tem estradas, se é fácil chegar, por exemplo, um caminhão carregado na sua propriedade. Porque isso também conta nos gastos. Imagine, você vai contratar um serviço, um frete, e o cara sabe que para chegar na sua propriedade dá um trabalho danado. Primeiro que ele vai cobrar mais caro. E depois que pode acontecer de ele começar a fazer corpo mole e não querer ir. Então, o acesso à sua propriedade é importante. Outra coisa que eu quero que vocês observem, a estrada. Se tem manutenção com frequência, se tem muita areia, muito buraco na estrada, que isso também conta. Se você tiver um transporte, ele vai quebrar com maior frequência. E isso, coisa no bolso, né? Então, o acesso é importante, certo? E se não tiver muito acesso, se é possível você fazer esse acesso, facilitar esse acesso sem gastar muito. É bom observar isso também. É importante você olhar se já tem estruturas construídas na sua propriedade. Veja se lá as cercas são bem feitas, se tem construções, né, casa, galpões, dependendo da criação, se tem tanque, reservatório, se tem apriscos, currais, galinheiro. Isso é importante você. Outra coisa que você deve observar, e assim são duas coisas em uma, é o relevo da sua propriedade e o solo. O relevo
É importante que você, antes de decidir bater o martelo, veja se na sua propriedade ela é boa de transitar. Parece muito com a ideia de acesso. Ande por todos os cantos para você ver se tem erosões, se o terreno é acidentado. Isso favorece muito na escolha que você vai fazer futuramente. O solo, veja se o solo é fértil ou se é um solo pobre. Porque olha, o solo fértil, você gasta menos quando você vai plantar e produzir. Quando ele é pobre, você vai gastar mais com fertilizante, fazer correções de solo. Então, veja se o solo é rico ou pobre. Ah, Hildo, não sei quando o solo é rico e quando ele é pobre. Pergunte a alguém, faça uma pesquisa leve. Hoje é um termo muito interessante. Pesquisa. Aliás, você vai ter que fazer muita pesquisa antes de bater o martelo na compra do seu terreno. Mas de repente você quer, sei lá, produzir coisas que não necessitem de um solo rico. Ótimo, aí você pode optar por uma roça com um solo pobre mesmo. Porque o solo também ele influencia no preço da sua propriedade. Uma coisa interessante e importante, se você chegou até aqui, é a questão da água. A água, na minha opinião, é que vai definir o valor da sua propriedade. Veja se na sua propriedade tem rios que passem perto. Se passar dentro, ótimo. Olhe também, pesquise sobre o lençol freático. Pergunta às pessoas se na redondeza já tem poços perfurados. E se já tiver, quantos metros foi para alcançar a água no subsolo. Isso é muito importante você ver. Se tem nascentes, enfim, você vai observar esse tipo de coisa. Claro que quem vende uma propriedade vai logo mostrar que tem essas coisas porque definem o valor da propriedade. Mas atente-se à questão da água, porque a água é a riqueza de qualquer propriedade. E por fim, você decidiu comprar essa propriedade, gostou, tem todos esses elementos anteriores que nós falamos. Agora você tem que observar a documentação. Veja como é que está a documentação dessa propriedade. Que é a documentação, assim como o veículo, como um bem móvel, com a documentação tudo em dias, você não corre risco de esquentar a cabeça futuramente, né? Então, os documentos que você pode observar é o ITR, Cadastro Ambiental Rural. Eu estou falando isso com base na nossa realidade aqui. E escritura, se a propriedade tem escritura e se é fácil você fazer, caso ela ainda não tenha. Se você pode fazer no seu nome a escritura, porque são documentos importantes para chamar a propriedade de sua mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que trouxemos para vocês. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Então vou pedir para você curtir nossos vídeos, esse e outros. Se você ainda não for inscrito, você chegou agora, inscreva-se. Garanto que você vai se deparar com conteúdos muito interessantes. A cada dia que passa, trago conteúdos novos, mas na intenção de fazer você entender sobre o universo rural de forma simples, muito próximo à realidade, porque nós aqui somos pequenos criadores e a gente vai batendo esse papo legal. Então, também eu peço que ative o sininho, esse é muito importante. A gente publica vídeo aqui em 15 dias, e aí quando você menos esperar, tá lá o sininho indicando que nós publicamos um novo vídeo. Eu peço que você comente aí. Comentar o que, Hildo? Comente dos elementos que você acha mais interessantes, das dicas que eu dei aqui. E se tem outro elemento, essa parte é importante, que a gente deve levar em consideração. Com certeza você deve saber aí alguma coisa que nós devemos levar em consideração para comprar uma propriedade. Então, por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.